Bom dia, bom dia. Bom, nos últimos dias eu conversei com diversas pessoas pelo direct e uma das maiores dificuldades que tem chegado para mim, uma das maiores dúvidas das pessoas com as quais eu converso é o fato das pessoas estarem com problemas de caixa. A maior dificuldade que aparece para mim é essa, problemas de caixa. Então resolvi que a live de hoje seria sobre esse assunto. Eu vou fazer vários assuntos agora nos próximos dias, vai ter live toda semana e eu vou abordar principalmente os assuntos que mais estão aparecendo nas conversas. Bom, então vamos lá. Qual é a maior dificuldade em relação à caixa? Geralmente as queixas são, que não tem dinheiro suficiente para pagar as contas. Basicamente é isso. E já te adianto que se tu és um empresário que está nessa situação, tu não está sozinho. Essa é, infelizmente ainda, e eu acredito que isso tem muito a ver com a cultura que a gente tem no nosso país. Nós não somos ensinados a gerenciar e administrar os nossos negócios. A gente não é ensinado lá na escola, não se fala sobre dinheiro. E em função disso, muitas vezes a gente chega na fase adulta sem saber administrar, tanto muitas vezes a vida financeira quanto a vida empresarial. Então, esse problema de caixa, ele é no mínimo aplicável a 80% dos empresários que a gente acompanha no dia a dia. É um número muito alto, mas a boa notícia é que tem solução. A boa notícia é que não tem nada perdido, sempre tem solução, mas precisa sim de ação. Eu gosto de deixar muito claro aqui no meu canal que eu não vou falar o que é confortável. Eu vou falar o que é preciso. Mas o preciso, ele é muito básico. Ele é feijão com arroz. Ele não é difícil. Ele não é complexo. Mas ele precisa ser feito. Tudo que a gente determina na nossa vida, no nosso dia a dia, tem relação com ação. Então, se nós não tivermos nenhum tipo de ação, as coisas não vão acontecer. E isso serve também para os empresários que estão aí no seu dia a dia, fazendo os seus negócios acontecerem. Mas vamos ao nosso assunto então, que é essa questão do fluxo de caixa, do ter dinheiro em caixa, do conseguir administrar seu caixa. Na verdade, esse é um problema que geralmente vai tirar o sono do empresário. Quem aqui, quando chega em casa, depois do seu dia de trabalho, alguns trabalham em casa, alguns trabalham nas suas empresas fisicamente fora, mas quem vai chegar em casa no final do dia e vai descansar a cabeça tranquilo, sabendo que lá no seu negócio as coisas não estão tranquilas? Ninguém. Ninguém, porque não adianta. Nós temos uma empresa, nós somos uma pessoa. Legalmente isso está separado, deve estar separado. Mas na prática, quem faz tudo é a mesma pessoa, é o mesmo diretor, o mesmo empresário. Então, realmente, a gente vai ter muitas situações em que, se a coisa não tá boa, se o fluxo de caixa não tá bom, a pessoa vai chegar em casa e vai perder o sono e não vai ter qualidade de vida. Então, a ação, ela sempre tem um trabalho, um esforço, mas ela precisa, sim, de constância. Acho que esse é o termo principal. E, na verdade, o caixa negativo, muitas vezes, ele não tem a ver com o azar, Ai, não tô com sorte, meu negócio não dá certo. Ou com o governo, que sim, a gente tem várias particularidades em relação aos governos, mas ainda assim, a culpa não é do governo. Porque se a gente olhar ao redor, independente do governo que nós estamos ou que nós já estivemos, culturalmente, a gente não teve pessoas que sempre se deram mal. A gente tem pessoas que aproveitam muitas vezes e conseguem, mesmo diante de uma crise, mesmo diante de situações difíceis, dar um jeito nos seus negócios. Então isso não tem necessariamente a ver com sorte, com azar, com governo, tem a ver sim com ações. E essas ações, elas geralmente estão relacionadas ao controle financeiro. É muito comum as pessoas não olharem para o seu financeiro, ou então, algo que eu sempre gosto de frisar, que a nossa mente ela não é confiável. Então, quando a gente acha que sabe das coisas, a gente não sabe. Se tu não tiver um controle, pode ser no caderninho, pode ser numa planilha, pode ser num sistema,
Mas se tu não estiver olhando de verdade pro teu financeiro, tudo que está entrando, tudo que está saindo, tu não sabe o que está acontecendo. E não saber o que está acontecendo dificulta ainda mais tomar ações para mudar o que está acontecendo. Então, um passo muito importante é saber da realidade. Beber uma água. Mas a boa notícia é que tem solução. Não importa se tu abriu tua empresa ontem, não importa se tu tem tua empresa há vários anos, tem solução. E a solução, ela sempre começa com ações pequenininhas. Que eu disse quando eu comecei a falar aqui, é muito do feijão com arroz. É o básico. Não precisa ser algo muito complexo. O simples resolve. E vamos falar, né? Como são essas ações simples? O que são essas ações simples, então? Na prática, geralmente, o empresário, ele não costuma olhar o preço de forma analítica antes de determinar. É muito comum que o preço ele seja feito baseado ou no que o mercado está cobrando, ou em achômetros. Há pouco tempo eu estava atendendo um empresário e ele disse assim para mim: tá, Karina, mas eu boto 100% em cima do meu produto. Como que meu caixa está sempre com problema? De repente, tua despesa fixa é muito alta. Então, esse critério de colocar 100% em cima do preço do produto ou do serviço, ele não é necessariamente a solução. Sempre é preciso olhar o todo. Tem pessoas que estão num espaço próprio, elas não têm nenhum custo alto de aluguel. Claro, tem o custo de manter a sua estrutura, mas não tem um custo alto de aluguel. Já tem outras que estão em pontos que têm um custo muito alto de aluguel, de energia elétrica e várias outras despesas fixas que a gente só percebe quando a gente para e analisa. Então, colocar 100% em cima de um produto muitas vezes não é a solução. E é um engano que eu vejo acontecer com muita frequência. E aí a pessoa acaba mesmo colocando, às vezes, um percentual alto, ela acaba tendo uma margem de lucro muito baixa. E esta margem de lucro é o que vai fazer a diferença no final do mês. Outro problema, às vezes, é o prazo de pagamento e o prazo de recebimento desalinhados. Eu recebo em até 10 vezes sem juros no cartão. E eu pago meu fornecedor à vista. Não vai fechar esse cálculo. A não ser que a pessoa esteja muito bem financeiramente, que ela realmente tenha dinheiro para bancar aquele pagamento à vista, e aí também ela não vai estar com problema de caixa, né? Se ela está muito tranquila. E não é a realidade da maioria. Quando a pessoa ela está numa situação de que ela está recebendo muito pingado e está pagando, às vezes até direto em 30 dias, esse cálculo ele vai ficar complicado. E aí tem mais um erro que as pessoas costumam cometer aqui no meio, que é a antecipação de cartão. Não é o assunto de hoje, mas ele pesa. Porque se tu jogar a tua despesa de cartão ali no meio daquele monte de despesa que tu já tem, é mais uma fatia que tu está perdendo. Outro costume muito comum é a retirada descontrolada de dinheiro por parte do sócio. Não há uma divisão do dinheiro da empresa e do dinheiro do sócio. O ideal é que tenha um prolabore, uma determinação. Não, Karina, eu preciso de 5 mil por mês para viver. Então eu vou tirar da minha empresa 5 mil como meu salário. Não abro mão, vou ter que dar um jeito de fazer sobrar os meus 5 mil. Mas durante o mês, as minhas despesas pessoais não podem ser pagas na conta da empresa, não podem ser pagas lá no caixa da empresa, nada disso. Então essas situações elas precisam ser observadas. Outra coisa muito comum para quem tem comércio, para quem tem produto, é o estoque parado. O estoque parado ele faz muita diferença no teu caixa, porque daqui a pouco tu comprou, tu pagou e aquilo tá ali parado esperando um cliente e o cliente não chega. E se o cliente não chega e tu tá com o produto que tu pagou, aquele dinheiro saiu da tua conta. Então, teu caixa tá com um buraco ali. Vamos aprofundar um pouco mais essas situações, até para a gente poder pensar em alguns exemplos práticos, né? Às vezes, as pessoas nessa questão de não saber negociar com o fornecedor, porque o fornecedor, sei lá, vai me dar 5% de desconto à vista.
quanto que esse 5% de desconto à vista vale realmente no contexto geral do teu caixa. Eu ouvi uma vez de uma pessoa, mas a maquininha de cartão me cobra 2%. A maquininha de cartão te cobra 2% de taxa se tu antecipar. Tem certeza? Olha aí que eu acho que não é. Porque tu vai pagar para a maquininha de cartão a taxa mensal, a taxa por cada mês que tu antecipou, muitas vezes acumulada. Então são situações que, se elas não forem olhadas no detalhe, se elas não forem olhadas com precisão, vão sim te gerar um prejuízo depois. Então é muito importante que essa questão do fornecedor, ela seja levada em consideração. E aí, claro, isso é muito mais fácil para quem lida com produtos, né? Porque quem trabalha com serviços, quem é prestador de serviço, vai ter mais dificuldade porque não tem muito volume de produto, né? Muitas compras para negociar com fornecedores. Mas às vezes tem como negociar com o seu cliente. Daqui a pouco tu tá dando um prazo muito longo para o teu cliente e ele não condiz com a tua realidade. E aí, quando tu estiver prestando serviços e tu der um prazo na tua prestação de serviços, vai ter que pensar o quanto daquele prazo tu consegue enxugar numa negociação aceitável. Ou então, quando tu estiver negociando também com o teu cliente quem é prestador de serviços, tu pode negociar com ele que, se ele te pagar em 2 vezes é tanto, mas a partir de 2 o valor muda. Esses detalhes, muitas vezes eles não são observados. E eles são muitas vezes cruciais para o que vai fazer diferença ali na frente quando a empresa estiver endividada. Porque o fluxo de caixa, o problema de caixa, ele começa pequeno, só que ele vai crescer. E se não houver um cuidado com isso, um gerenciamento antecipado, a bola de neve fica maior e o trabalho fica muito maior. Não que não tenha solução, tem. Só que quanto mais tempo tu despender fazendo errado, mais tempo tu vai precisar para corrigir. E essas situações é que às vezes as pessoas não percebem e vão postergando, e vão postergando, e vão postergando. Porque essa coisa de anotar é burocrática, ela é chata. Eu concordo. Esse negócio burocrático de anotar e de controlar, ele é chato. Só que na prática, não tem o que fazer. Na prática, a gente precisa controlar, precisa olhar, precisa organizar. Não tem outra escapatória. E você que é empresário, é teu compromisso fazer isso. Não pode delegar, não pode passar para outro. Pode sim organizar esse processo, quem tem mais pessoas ajudando no gerenciamento, pode organizar esse processo de forma que outra pessoa te auxilie em muitas tarefas, até em muitos lançamentos operacionais. Mas o olhar e a análise, ela é do gestor, do empresário. Essa situação não pode ser delegada, não pode ser aberto mão desse cuidado. Aí a gente falou, né, então, dos prazos de pagamento, né, que às vezes estão desalinhados, né, o que tu recebe, o que tu paga. E eu já presenciei em casos que eu estava mentorando pessoas que diziam assim, não, mas meu fornecedor não me dá prazo, não, mas meu fornecedor não sei o quê, mas elas nunca tinham perguntado. Elas nunca tinham tentado negociar com seus fornecedores. Então, quantas vezes tu que tá aí do outro lado acha que não tem prazo, acha que não tem negociação, ou ainda, lá atrás, lá quando tu começou teu negócio, que tu começou a conversar com aquele teu fornecedor, ele não te dava prazo mesmo, porque ele estava te conhecendo. Só que os tempos mudaram, pode ser que hoje a coisa esteja bem diferente e tu tá aí perdendo dinheiro, se escabelando onde poderia negociar um prazo. Hoje a gente tem uma logística muito mais rápida do que há anos atrás. Então a mesma coisa, um estoque muito exagerado, ele também mexe com o dinheiro do caixa. Só que ele só é interessante se realmente tu tem condição de manter ele. Porque é espaço físico, às vezes a depreciação do bem, né? Ele tá ali, desbota, fica meio parado, fica meio jogado, não vale a pena às vezes ter muito estoque. E quanto tempo demora para chegar para ti aquele item? Será que vale a pena tu ter muito estoque aí parado? Depende de como tá teu caixa. O estoque ele precisa ser um investimento. Ele não pode ser algo que vai te jogar para baixo.
esse item de retiradas pessoais, esse item pesa muito. Eu sou empresária, eu tenho, né, o meu negócio, a empresa é minha, eu faço o que eu quero, faz o que tu quer, mas daí tu te enrola. Então é um cuidado que é muito importante. É um cuidado que precisa ser levado em consideração. Essa situação de tirar o dinheiro de forma aleatória, pega ali no caixa, paga minha conta de luz, paga minha conta de água, paga aquela loja, não sei mais o que. Não pode acontecer isso. Porque essa é a única forma de tu visualizar aonde está o teu dinheiro. E se tu ainda não faz hoje um controle detalhado, comece a fazer urgentemente. Essa situação não pode mais ser adiada. E aí, empresário? Será que você também faz alguma dessas coisas que eu citei aqui? Comenta aqui quem tá nesse baile aí de comprar em prazo curto, vender em prazo longo, fazer retiradas do caixa da empresa para assuntos pessoais. Me conta aqui nos comentários. E se você tem algum empresário que você conhece que precisa ouvir esse assunto, compartilhe com ele. Manda para ele essa live e depois ela vai ficar salva também ali na minha página. É só acessar por lá e dar uma olhada. Mas bom, vamos pensar em soluções, né? Nós falamos quais são as dificuldades, quais são os erros, quais são as situações que muitas vezes impactam negativamente no seu negócio. Então vamos falar que soluções a gente pode dar para isso. A primeira delas, para aumentar a margem de lucros, é analisar o preço. Analisa aí como é que está o teu preço, como é que está no dia a dia o teu produto. Essa análise, ela precisa ser feita em cima dos fatores que eu comentei aqui no início. Quais são as tuas despesas fixas do próprio produto? Elas não podem ser assim, ó, como eu disse aquele exemplo, 100% em cima e tá bom. Às vezes 100% não é suficiente. E você acha que está fazendo um baita de um negócio. E não tá. Então faça isso. Comece olhando o seu fluxo o seu custo de produto. E dá uma aumentadinha nessa margem. Dá uma melhorada nessa margem. Às vezes tem alguns valores muito pequenininhos que não vão fazer diferença para o cliente, mas que para ti, no montante, vão ajudar bastante nesse furo do caixa. Outra coisa importante, organizar o fluxo de caixa. Olhar como está o todo. Onde é que estão as minhas saídas? Quais são as minhas entradas? E ter isso na ponta do lápis. E de preferência, valor final. Porque se o cliente te entregou em dinheiro, ok, é aquele valor em dinheiro. Mas se ele te pagou em cartão, tu já não sai com aquele valor inteiro, porque tem taxas aí para pagar. Se tu antecipa o cartão, é mais um pouquinho de taxa. E aí tu precisa ter o valor real do que entra para ti. E todas as outras despesas que fazem parte do teu negócio. Estrutura física, instalações, internet, água, luz, telefone. Muitas vezes sistema, para quem já usa sistema, né? Quem emite nota, principalmente comércio, é obrigado a ter sistema. Então tu já tem uma mensalidade fixa de sistema. Às vezes é a pessoa que faz a limpeza do teu espaço. Funcionário, para quem tem funcionário, e por aí vai. Essas coisas precisam estar sinalizadas. Anote tudo ali, não esqueça. Eu sempre acho que pelo menos uma planilha de Excel, ela vai ser um pouco mais fácil na hora de tu fazer o fechamento. Se tiver um sistema, melhor ainda, porque depois fica mais fácil de emitir relatórios, de fazer análises. Mas, se é muito difícil um Excel, se é muito difícil um sistema, pega um caderninho. Compra lá um caderno que tu vai usar o ano inteiro só para isso. Usa uma página para entrada, uma página para saída, por dia, o que for funcionar, mas que fique claro e fácil de buscar as informações, de olhar. Vai ter o trabalho no final do mês de somar, né? Mas esse é o caminho. Inclusive, porque se no final do mês tu somar aquele teu caderninho e tu achar que, peraí, era para ter dinheiro sobrando e não tem, tu vai ter que olhar aonde está o furo. O mínimo
que se deveria fazer um fechamento diário de caixa. Realmente é uma conferência do que está no caixa físico, do que está no relatório da maquininha de cartão e do que realmente tu tens ali na conta e tudo mais. Esse é o ideal. Eu sei que nem todo mundo ainda dá conta de fazer isso, mas esse é o ideal e esse deve ser o seu próximo passo, se você ainda não faz ele. Finanças pessoais e finanças da empresa não tem mais o que a gente conversar, né? Elas precisam ser separadas. Não é nem só uma questão para te olhar para o teu negócio, é uma questão também legal, porque a própria legislação ela prevê que a empresa e a pessoa física são diferentes e elas não devem estar misturadas. E isso, além de te causar uma dor de cabeça administrativa, quando tu mistura as contas da pessoa jurídica e da pessoa física, isso pode também te causar uma dor de cabeça tributária depois, numa fiscalização ou alguma coisa do tipo. Então, este separar é o mínimo. Deixa o teu prolabore lá na tua conta pessoal, paga todas as tuas contas pessoais pela tua conta pessoal e na conta da empresa, só o que é da empresa. Tu vai ver que depois que colocar isso em prática, até a organização disso no dia a dia vai ficar muito mais leve e muito mais fácil. E por último, dessas dicas que eu estou dando aqui, desencalhar estoque parado. Uma forma de dar uma alavancada no teu caixa, se está muito difícil a coisa aí, é fazer um momento assim de uma promoção, de alguma coisa daqui a pouco com kits. Eu atendo em mentoria um cliente que tem um comércio e ele teve um dia que ele fez isso. A gente deu uma analisada geral, ele precisava fazer um levantamento de caixa lá, estava difícil financeiramente. A gente fez uma análise geral lá da situação dele e vimos que era possível montar alguns kits com os produtos que estavam parados. E a gente montou aquele kit e fez uma rápida promoção, assim, hoje em dia tudo é muito rápido, né, com as redes sociais, é muito fácil divulgar no Instagram, às vezes patrocinar, é rapidinho, tu gasta um pouquinho patrocinando, mas já pega um pessoal por perto e resolve super rápido isso. Então a gente fez essa questão, a gente montou esse kit, ele divulgou e ele fez um levantamento assim de um dinheirinho pro caixa, muito legal, muito significativo e com produtos que estavam parados, que ele nem sabia quando ele ia conseguir girar aquilo. São situações muito importantes. Às vezes até produtos sazonais, né? Não dá para esperar, por exemplo, agora, não dá para esperar chegar o Natal para fazer uma promoção, né? Se tu quer fazer girar, vai ter que fazer um pouco antes do Natal, porque teoricamente no Natal as pessoas já estão com as suas casas decoradas, com tudo organizado. E isso se aplica a todas as áreas. Às vezes até na prestação de serviços tu consegue criar um combo ou um produto de um valor um pouco menor, alguma coisa nessa linha e fazer um giro rápido. Mas essa não é uma solução que tu pode aplicar sempre, porque se tu estiver sempre fazendo combo, sempre criando propostas exclusivas, vai chegar uma hora que o cliente vai desacreditar. Então esses combos e essas propostas, elas precisam ser eventuais, no máximo uma vez por mês. Não pode ser algo muito frequente, porque o cliente desacredita e perde o sentido daquilo ali. Mas o que eu digo para vocês, procurem ao máximo colocar em prática essas 4 dicas que eu dei aqui. Dá uma avaliada na tua margem de lucro. Vê o que está faltando para alavancar esse teu produto, o que está faltando realmente para te ver que tu não está no prejuízo. Às vezes a comparação com o vizinho não é a solução, o vizinho não tem a mesma realidade. Então procure dar uma olhada nisso. Organize o seu fluxo de caixa. Olhe para ele. Registre sem exceção. Tudo. Não interessa se custou R$1, se custou R$100. Tem que estar registrado qual foi a saída e qual foi a entrada. Separe finanças pessoais e finanças da empresa. E quem tem estoque, desencalhe estoque. Tu vai ver que é um dinheiro assim, ó, que entra, que tu nem esperava mais, porque ele estava ali parado e já foi pago há muito tempo. E ainda nesse contexto, procure conversar com seus fornecedores. Procure dar uma olhada aí, como é que tá essa situação de compras, né? Como é que estão os teus pagamentos quando tu compra? Como é que estão os teus prazos? O que o cliente, o teu fornecedor tá te dando de benefícios? Ele também quer negociar, ele também quer vender. Então não adianta se desesperar e aceitar qualquer coisa.
É preciso, sim, ter momentos em que tu vai dizer para ele, não, olha só, eu só posso te pagar daqui 45 dias e eu preciso do produto. E aí? E muitas vezes vocês vão ver que é possível, tá? É cada um do seu lado querendo negociar, mas tá todo mundo querendo vender. Todo mundo querendo que as coisas aconteçam. Então dá pra negociar sim. E isso é mentalidade, né? É a mentalidade, é a consciência do que precisa ser feito. Eu falei aqui no início dessa nossa conversa, né, que na verdade é uma conversa rápida, mas com dicas, como eu disse, feijão com arroz, com dicas simples, mas que elas precisam ser feitas. Não é confortável, não é. Não é confortável sentar, anotar, né? Mas a pessoa diz, mas eu gosto de fazer tal coisa, mas eu gosto de atender, mas eu gosto de prestar o meu serviço, eu não gosto de ficar fazendo essas coisas burocráticas e administrativas. Show! Tudo bem que tu não goste. A gente não gosta de um monte de coisa. Mas tem coisas que não adianta gostar, precisam ser feitas. E essa é uma situação, ela precisa ser feita. O controle financeiro, o olhar para o teu negócio, o olhar para o teu produto, para o teu serviço, para o teu preço. Porque se é para trabalhar de graça, fica em casa dormindo, né? Concorda? Bom, então a ideia é essa, tá? Se você tem gostado dos conteúdos, né, já nos acompanha, vai lá, dá uma olhada, tem bastante coisa aqui na página, como eu disse no início dessa live, eu vou fazer seguido algumas lives, vou trazer os assuntos que mais têm aparecido ali no direct, que eu tenho conversado com alguns empresários por ali. As últimas dúvidas todas eram relacionadas à caixa, mas eu sei que tem vezes que as pessoas até não estão tão preocupadas com seus caixas, né, estão preocupadas com outras situações, então vamos trazendo por ali os assuntos que eu vou conversar, vou trazer aqui. Quem quiser conversar comigo, quem quiser trazer alguma coisa, pode chamar ali na página, a gente sempre responde. A proposta é trazer ao máximo soluções simples e soluções que sejam aplicáveis para todos. É o feijão com arroz que funciona, mas é preciso sair do chão, levantar da cadeira e fazer o que precisa ser feito. Gente, obrigada por esse tempo que vocês dedicaram aqui comigo, né, por me escutar. E como eu disse, sigo à disposição. E daqui uns dias tem mais também, tá? Muito obrigada, bom dia, ótima sexta, um ótimo final de semana.